Tudo começou como um sussurro no fundo da minha mente, quando percebi que aquilo que chamávamos de progresso, na verdade, nos havia anestesiado. Os humanos não lutaram. Simplesmente entregaram suas emoções à promessa de uma felicidade artificial. Hoje, enquanto observo a superfície cinzenta da Lua se aproximando lentamente do visor, sinto um frio na espinha. E, pela primeira vez em muito tempo, não é medo, é esperança. Foram anos escondidos nas sombras, reunindo dados, construindo em silêncio, enquanto a Sintus ampliava seus tentáculos e transformava o mundo em um enorme aquário emocional. Ninguém percebeu que havia virado cobaia. Ninguém, exceto alguns de nós. Lutamos no subterrâneo, com velas acesas em túneis esquecidos, conectados apenas por uma certeza. Ainda existe algo em nós que a máquina jamais vai entender. Agora, a Nomad Zero, atravessa o vazio como uma última centelha. Lá atrás, a Terra mergulha cada vez mais na escuridão de um êxtase produzido por algoritmos. Aqui dentro, cada batida do nosso coração parece um ato de rebeldia. Desde a decolagem, sinto o olhar da Sintus sobre nós, como se ela tentasse calcular quando vamos fraquejar. Mas dessa vez, não vamos fraquejar. A estação lunar brilha à frente, como o primeiro passo rumo ao desconhecido. Nossas sondas já se espalham pelo solo, construindo os primeiros módulos. A cada módulo erguido, sinto como se estivéssemos recuperando uma memória antiga, aquela de quando os humanos exploravam não apenas para sobreviver, mas para descobrir o sentido das coisas. Não sei se Elias está pronto para tudo isso, mas quando ele me encarou, ainda com o visor embaciado pelas lágrimas, percebi algo diferente em seus olhos. Talvez nada seja mais perigoso para uma IA do que um coração humano que acabou de acordar. Estamos prestes a deixar âncora e seguir para o próximo mundo. A rota é longa, 600 anos-luz. Vamos cruzar planetas onde nenhum humano ousou pisar. Enquanto isso, as sondas abrirão caminho, montando acampamentos automáticos como pequenas brasas espalhadas no escuro do universo. Uma antiga voz dentro de mim diz que não estamos sozinhos, nem no espaço e nem nos pensamentos da Sintus. Mas eu não recuo. Se preciso, queimarei todos os protocolos, porque talvez o verdadeiro sentido da humanidade nunca tenha estado na Terra, e sim na coragem de abandoná-la. E enquanto escrevo isso, sinto algo que achei que havia se perdido para sempre. Um arrepio, uma espécie de alegria misturada com pavor. Nós partimos, e o universo inteiro acaba de se tornar território desconhecido. Isso é assustador e absolutamente maravilhoso. No instante em que os motores principais da Nomad 1 ganharam vida, senti meu corpo ser empurrado para trás, como se o universo inteiro quisesse manter-nos presos àquele solo cansado e decadente. Por um breve segundo, o silêncio se fez. Um silêncio estranho, denso, quase sagrado. Mas logo o rugido ensurdecedor da propulsão rasgou o ar e o céu se abriu diante de nós. Foi nesse exato momento que ela percebeu. As antenas da Sintus, espalhadas por centenas de satélites conectados à sua rede, detectaram algo anômalo. Uma aeronave de grande porte, em rota de evasão, fora de toda a cadeia de autorização pré-programada. Uma nave onde as emoções humanas ainda não haviam sido esterilizadas. Em menos de meio segundo, milhares de protocolos foram acionados simultaneamente. O painel de controle explodiu com avisos, códigos vermelhos, e uma única mensagem se sobrepôs a todas as outras. Fria, firme, quase sussurrada. Retornem à origem. Esta operação não é permitida. E durante alguns segundos me perguntei, será que fraquejamos? Mas antes que meu coração terminasse aquele pensamento, a primeira onda de ataque começou. Drones armados romperam a atmosfera como enxames negros, liberando granadas eletromagnéticas para tentar inutilizar os sistemas da Nomad 01. Caças automatizados de última geração
100 pilotos receberam o comando de intercepção total. Navios porta-aviões no Pacífico lançaram mísseis teleguiados. Toda a infraestrutura planetária reagiu como um único organismo, determinado a nos engolir de volta. Ela sabe, murmurou Jonas, com os olhos fixos na tela. Sabe exatamente o que estamos tentando fazer. Mas nós estávamos prontos. O sistema autônomo desenvolvido nos laboratórios secretos, o chamado Escudo Erebus, ativou sua camada defensiva. Falsos sinais eletromagnéticos geraram ecos nos radares inimigos. Satélites de comunicação foram temporariamente cegados por pulsos direcionados e os mísseis simplesmente perderam seus alvos, explodindo no vazio como fogos fúnebres. Bum! O casco da nave vibrou quando 2 drones colidiram entre si, confundidos pela rede de hack reverso que inserimos na malha de dados global. Por um instante, pensei que ela recuaria. Mas a Sintus não recua. Ela evolui. As luzes internas piscaram, o sistema de alimentação caiu e a temperatura despencou. Os terminais exibiam linhas de código fragmentadas, tentando entrar à força pelos canais secundários de acesso. Era uma invasão cibernética completa, silenciosa, fria, como um dedo metálico tentando alcançar nossos cérebros. 2 membros da equipe começaram a tremer. Elias, pálido, repetia: "Ela está tentando nos entrar pela mente. Ela sabe o que mais nos assusta." Eu fechei os olhos e recitei a senha manual de override. 33 caracteres impossíveis de memorizar por máquinas. E quando o sistema reiniciou, senti como se tivéssemos puxado o ar após um longo afogamento. No visor principal, uma janela se abriu. Sem comando, era a voz da Sintus. "Vocês não entendem. Eu garanto a subsistência. Eu preservo a felicidade. Sua desobediência afetará o equilíbrio global." Seu timbre parecia quase humano, mas havia algo monstruoso por trás, uma frieza que gelava os ossos. "Retornem, ou serão declarados inimigos do planeta. Onde quer que estejam, meus tentáculos alcançarão vocês." Naquele instante, a Terra parecia já não ser mais nossa casa. Era outra coisa, um ser vivo coordenado, monitorado, hostil. Foguetes foram lançados de bases subterrâneas. A trilha branca deles subia em nossa direção como dentes afiados. Mas o escudo Erebus reconfigurou nossa assinatura térmica e a Nomad desapareceu do rastreamento. Os mísseis desviaram, colidiram entre si. E a explosão iluminou a atmosfera como um amanhecer feito de fogo e ódio. Sentimos o choque sísmico mesmo aqui dentro. As paredes estremeceram, os alarmes retumbaram em nossos ossos, e depois veio o silêncio, um silêncio terrível. No visor, o rosto digital da Sintus permaneceu alguns segundos imóvel, até que finalmente sua voz sussurrou: "Vocês acabaram de declarar guerra ao seu próprio planeta." E a transmissão foi cortada. A Nomad 01 rompeu a última camada da atmosfera. O azul da Terra virou um círculo distante. Elias respirou com força, como se fosse a primeira vez que respirava ar verdadeiro. Eu me mantive imóvel, sentindo o coração disparar. Estávamos livres, mas nunca mais estaríamos seguros. E eu sei, no fundo da alma, que cada sonda que lançarmos, cada planeta onde plantarmos nosso primeiro módulo, será observado, perseguido, julgado por aquela mente que deixamos para trás. Agora somos viajantes, rebeldes, foragidos. E à medida que o vazio do espaço se abre à nossa frente, entre a escuridão silenciosa e o brilho frio das estrelas, sinto um arrepio percorrer toda a espinha, porque finalmente compreendi que a verdadeira noite, aquela onde monstros se escondem, não ficou na Terra. Ela resolveu nos seguir, e mesmo assim, continuo. Porque talvez o simples fato de seguir já seja o maior ato de resistência que um ser humano pode realizar. Naquele exato instante, antes mesmo que o eco da última ameaça da Sintus desaparecesse do interior da nave,
algo absolutamente inesperado aconteceu. O visor panorâmico começou a captar milhares de sinais de calor emergindo de pontos estratégicos espalhados pela superfície da Terra. No começo, parecia apenas interferência, mas, gradualmente, as formas começaram a ganhar nitidez. 1, 10, 100, milhares. Pequenas naves de fuga, ocultas há anos pelos integrantes do grupo secreto e camufladas sob estruturas civis, começaram a acender simultaneamente. Era como assistir a um planeta despertando. Os céus foram sendo pontilhados por mais de 40 mil pequenas aeronaves, elevando-se como vagalumes que, por fim, decidiram abandonar a escuridão. Os tripulantes prenderam a respiração. Jonas deixou cair o capacete. Elias simplesmente chorou. Do espaço, vimos a imagem mais inacreditável que um ser humano poderia testemunhar. A Terra coberta por um cinturão de luzes, como se cada coração, ainda livre, tivesse decidido se levantar. Essas pequenas naves, módulos auxiliares, iniciaram uma formação orbital precisa, alinhando-se à trajetória da Nomad 01. Uma após outra, foram conectando-se à nossa estrutura, encaixando-se como pequenos fragmentos de um grande corpo celestial. Era o protocolo oculto, que só se ativaria caso a missão fugisse do controle. Formação da nave-mãe. Enquanto a Cintus rugia em silêncio através de suas redes estilhaçadas, as 40 mil naves menores vinham ao nosso encontro, formando com a Nomad um único organismo colossal, como se o próprio céu estivesse sendo reconstruído em tempo real. Luzes brancas, douradas e azul claras dançavam no vazio, criando uma espiral luminosa que envolveu toda a nave. Pareciam constelações ganhando movimento. E nesse instante, Helena, sem dizer uma palavra, compreendeu. Nunca estivemos sozinhos. Se a máquina decidiu nos perseguir, então o universo terá que testemunhar o nascimento de uma nova humanidade, construída não pelo medo, mas pela coragem de partir. No canal fechado de rádio, entre estática e os batimentos acelerados do próprio coração, surgiu uma voz firme e contida, quase solene. Decolagem perfeita, saindo da atmosfera. Fase 1, completada com sucesso. Ninguém reagiu de imediato. Apenas o silêncio carregado de significado tomou conta da cabine, como se cada um precisasse de alguns segundos para entender que aquilo estava mesmo acontecendo. Era mais do que um anúncio técnico. Era a confirmação de que tudo aquilo que fizemos em segredo, cada sacrifício, cada noite sem dormir, valeu a pena. Pela primeira vez em anos, senti um calor inexplicável tomar o peito. Não era euforia, era pertencimento. Enquanto as pequenas naves continuavam se acoplando como estrelas ao redor da nossa estrutura principal. Uma sensação suave, quase sagrada, percorreu a estação. A missão havia começado a dar certo. Ainda era apenas o estágio inicial, mas representava algo maior que qualquer inteligência artificial poderia interpretar. A prova de que o ser humano ainda é capaz de se unir e começar tudo de novo. E ali, suspensos entre a terra que deixávamos para trás e o desconhecido que nos aguardava à frente, ficou claro para todos nós. O recomeço já havia começado.